dia, pessoal! Vou iniciar mais uma live hoje e hoje eu vou conversar com vocês sobre rotina na introdução alimentar. Então, será que é importante ter rotina nesse período? Será que a falta de rotina pode aí atrapalhar essa introdução alimentar? Será que rotina rígida é importante na introdução alimentar? Será que isso também não pode atrapalhar um pouco esse momento? Então, hoje eu vou explicar para vocês sobre como vocês podem aí organizar essa rotina. Vamos falar de sono, vamos falar de mamar, porque quando vai iniciar a introdução alimentar, um monte de coisa acontecendo, às vezes a mãe vai voltar ao trabalho, então precisa lidar com muita coisa. Então eu vou explicar para vocês hoje como vocês vão organizar essa rotina. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar 2 recadinhos aí para vocês. Primeiro, gente, para quem tem bebê que vai iniciar a introdução alimentar, não só o bebê quando está prestes a iniciar, para mãe gestante, mães de bebês pequenininhos de 1, 2, 3 meses, podem entrar, estão convidadas a entrar no meu grupo no WhatsApp, tá, gente? É só clicar lá no link na bio que vocês têm acesso ao meu grupo de WhatsApp e é um grupo fechado para conversa, tá? Ele é apenas para eu dar comunicados de cursos para vocês, falar sobre mandar material. Então vocês estão convidadas a entrar, tá? Quem ainda não está participando, pode clicar lá no link e ter acesso a esse grupo. O segundo recadinho, eu tenho disponível também no meu link na bio um e-book que eu fiz para as mães no pós-parto, tá? Então mães que estão aí amamentando ou não estão amamentando, um e-book de receitas, tá, gente? É um e-book gratuito, tá? Então é só vocês clicarem lá e se cadastrar, colocar o e-mail de vocês, dá para colocar também o celular e vocês já estão convidados a entrar no meu grupo no WhatsApp e baixar, gente. Então tem várias receitas lá, bem práticas, tá? Porque eu sei que nesse período a gente não consegue cozinhar muito. Então, receitas bem práticas e nutritivas, com nutrientes importantes aí para esse período do pós-parto. Então, vocês podem baixar lá e aproveitar esse e-book, tá? Então, gente, vamos começar? Vamos falar de rotina aí, o que é importante nesse período, como que deve ser essa rotina, se tem que ser uma rotina rígida, uma rotina mais flexível, como que vocês vão lidar aí nesse momento da vida de vocês. Então, gente, vamos pensar assim, quando um bebê começa a comer, é tudo muito novo para ele, né? Ele ainda não sabe comer, ele precisa começar a entender a dinâmica das refeições, o processo de sentar na mesa, de experimentar os alimentos, e não é só novo para ele, mas é novo para os pais também. Então, o que eu observo muito que as famílias fazem? Às vezes começa, por exemplo, meu bebê vai começar a comer fruta. Vou oferecer, um dia eu ofereço de manhã, por volta das 7, outro dia eu ofereço às 10 da manhã, outro dia eu ofereço à tarde, outro dia eu ofereço à noite. E esse bebezinho demora muito para assimilar esse processo das refeições. Então, vocês não vão determinar, por exemplo, horários rígidos de alimentação. Mas esse bebê, ele precisa começar a ter uma certa rotina, ele ter uma previsão de quando as coisas acontecem, para ele fazer essa assimilação mais rápido. E isso, gente, é importante também para vocês, porque quando vocês não têm mais ou menos organizado isso, fica difícil no dia a dia em lidar com tudo. Porque vocês não vão ter só que oferecer o alimento para o bebê, vocês vão ter que preparar esse alimento, fazer a compra. Então são várias coisas que vocês vão ter que se organizar aí nesse período. Então, se não tem uma certa organização dos horários, pode fazer com que esse momento fique estressante para vocês, né? Então, o que acontece muito? Às vezes as mães me falam, eu comecei, mas aí eu tenho que sair, tenho que ir para a rua, e aí eu acabo não oferecendo a fruta. Então, nesse comecinho, é importante vocês, eu gosto muito de falar em planejamento semanal, sabe? Vocês olharem o que vocês vão ter para a semana, então se organizar. Se vocês vão precisar sair com o bebê, tenta organizar um horário para que vocês ofereçam a fruta antes de sair de casa. Porque não que o bebê não possa comer fora de casa, aliás, ele deve sim também comer fora do ambiente da casa dele. Mas como é a primeira semana, a segunda, é uma adaptação.
Então, às vezes fica difícil para o bebê, porque a gente sabe, quando o bebê sai de casa, o que eles ficam? Olhando tudo ao redor deles, né? Então, às vezes a alimentação ali para ele, talvez não vai ter importância, é algo que ele nem sabe ainda que é de comer. Então, ele precisa talvez estar mais concentrado, estar na casa dele, num ambiente que não tem muita distração. Um ambiente fora de casa, às vezes vai ter muita distração, tá? Então, principalmente, isso estou falando, gente, para os bebês que estão iniciando a introdução alimentar, tá? Então, é importante ter essa organização aí também por conta disso. E, gente, não é só a alimentação que nós vamos ter que lidar aí nesse período, né, com a rotina de alimentação, mas com a rotina do sono e a rotina do mamar. Não tem como vocês olharem para a alimentação como algo separado, porque ela está diretamente ligado com o sono do bebê e com o mamar. Então, são várias coisas que vocês vão ter que se organizar para que consiga fazer com que a primeira experiência do bebê com a alimentação seja boa, tá? E eu vou explicar para vocês qual a relação do sono e a relação do mamar com a introdução alimentar. Então, vamos falar primeiro do sono. Vamos pensar assim, o bebezinho ele não é um robozinho, né? A gente sabe que eles não dormem todos os dias no mesmo horário, eles não dormem no mesmo período de tempo e a gente precisa organizar esse sono com a alimentação dele. Vocês não vão ter horários rígidos de soneca, né? Porque isso não é legal para o bebê também. Mas é preciso ter uma certa organização dessas sonecas, porque o que acontece? Se o bebê não tem essa organização, então vocês precisam, por exemplo, iniciar com a fruta pela manhã. E aí vocês vão colocar a fruta, mas aí o bebê está dormindo no horário da fruta, ou se vocês vão iniciar à tarde, ele também está dormindo naquele horário que você estipulou. Então é preciso organizando esses horários da soneca e organizando o horário da fruta, porque o bebê não pode receber essa fruta, principalmente nas primeiras vezes que ele vai ter contato com o sono. Então a hora que ele vai comer tem que ser uma hora em que ele está bem. Sabe aquela hora que o bebê acordou, mamou, que ele está bem ativo, que ele está mais risonho, que ele está brincando? É essa hora que ele vai conhecer a fruta, tá? Então, vocês viram como o sono é ligado com a alimentação? Porque se ele tiver com sono, o que ele quer fazer quando ele está com sono? Dormir. Ele não vai querer ter contato com o alimento, experimentar. Primeiro que ele ainda nem sabe o que é de comer, né? Então, para ele, talvez ali seja um objeto, um brinquedo. Então, ele quer dormir, ele quer mamar na mãe, né? Se a mãe amamenta, ele quer dormir. Então, ele não pode estar com sono nesse período. É igual a gente, se nós estamos extremamente exaustos, nós sentimos vontade de comer? Não, às vezes quando a gente chega em casa tão cansada à noite, o que nós queremos fazer? Tomar um banho e dormir. Então o bebê também, gente. Então a gente tem que estar muito... a gente tem que ser muito sensível, sabe? E perceber quais são as necessidades do nosso bebezinho naquele momento, tá? E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu observo muito com as famílias... E eu falo isso desde quando eu atendo o bebê com 6 meses, tá? São famílias, principalmente pais, que têm o hábito de dormir muito tarde à noite. E é muito interessante que os bebês acabam dormindo tarde também. Então, gente, eu falo isso para vocês agora não só pensando na introdução alimentar, tá? Vocês têm que pensar que o filho de vocês, daqui 2, 3 anos, vai começar a ir para a escola. As crianças que dormem muito tarde à noite, elas não têm um rendimento escolar muito tão bom igual uma criança que dorme no horário correto. Às vezes é uma criança que fica muito sonolenta durante o dia. Eu sei disso porque eu atendo crianças maiores também e eu vejo muita relação das crianças que dormem muito tarde com dificuldades na alimentação, dificuldades no comportamento, tá? Então, vocês estão criando o hábito do bebê de vocês agora de sono também. Então, é importante vocês já começarem a criar o hábito do bebê de vocês dormir. Eu sei que você vai colocar o seu bebezinho para dormir, ele vai acordar várias vezes para mamar, isso faz parte, tá? Mas pelo menos começar a criar o hábito de pôr aquela hora, sabe? Que a gente coloca o pijaminha e vai pro berço, mesmo que acorde, tá? Porque o bebê que dorme muito tarde, às vezes eu atendo famílias, o bebê dorme 1h da manhã, meia-noite. São bebês que fazem muita soneca durante o dia e a família não consegue encaixar
as refeições, porque é um bebê que dorme muito durante o dia e à noite ele fica muito acordado. Então, às vezes, essa família começa a oferecer o jantar muito tarde, tipo 8 horas da noite, que é a hora que o bebê tá super agitado, né? Tá super animado ainda. Só que não é interessante para esse bebê também jantar tarde, né? Nem para um adulto jantar tarde. A gente precisa não pode estar com a barriga cheia para dormir. E isso, às vezes, até dificulta o processo do sono do bebê, porque às vezes ele tá com a barriguinha muito cheia, tá, gente? Então pensem nisso, eu tô falando isso com carinho mesmo pra vocês, sabe? É uma coisa que me preocupa muito o sono das crianças, tá? Então, não é de uma hora, sabe? Não é pra criar uma certa ansiedade, não é uma hora pra outra que a gente consegue alinhar isso, né? Mas vai tentando aos pouquinhos. Eu sempre dou essa dica pras mães, né? Vai reduzindo. Coloca 15 minutos hoje antes, mesmo que seu bebê ali não durma, depois vai colocando 30 minutos antes. Isso vai ser bom também para vocês vão ter um tempo para descansar, né, à noite, né, ficar mais tranquila, tá? E eu vejo muito essa relação, né, igual eu falei, aí o bebê dorme tarde, às vezes são bebês que acordam, por exemplo, 10 da manhã, né, é muito comum isso. E aí a gente não consegue colocar fruta para esse bebê. E ele acaba já perdendo uma importante refeição. E tem que pensar que com um aninho ele vai começar a tomar café da manhã. E se essa criança acorda 10 da manhã, que horas que a gente vai colocar o café da manhã para ela? O almoço já tá logo ali, né? Por volta do meio-dia que as famílias comem, né? Então tem que pensar muito nisso, tá? Deixa eu ver ali que é. Ontem o meu foi dormir 1 da manhã. Então, Camila, às vezes acontece, né? Pode ser que isso seja com muita frequência ou acontece que tem dias que às vezes a gente não consegue se organizar, às vezes está com a rotina bagunçada. É comum acontecer isso. Mas começa a pensar nisso que eu te falei, sabe? Então, por exemplo, quando ele começar a crescer, que ele começar a ir para a escola, se ele vai dormir 1 da manhã, ele não vai conseguir, às vezes, acordar cedo para ir para a escola, ou ele vai, se ele for no período da tarde, talvez ele vai ficar muito sonolento. Então, a gente tem que pensar não só nesse momento agora, sabe? Porque agora é a construção do hábito de sono, de alimentação, né? Então, tudo começa muito cedo, tá? A Jaqueline falou: coloco seu filho para dormir 8 horas, ele quase não tira sono. Coloco meu filho para dormir 8 horas, ele quase não tira. Ótimo, 8 horas é um bom horário, né? Então E eu vejo muito isso, porque quando eu vejo que a criança dorme muito tarde, vou fazer o plano alimentar quando eu atendo a família, eu fico muito dificuldade junto com a família ali pra gente conseguir organizar isso, para conseguir colocar todas as refeições para esse bebê, tá? Minha filha dorme sempre entre 7 e 7 e meia e tira 2 sonecas durante o dia. Isso, ótimo, né? Então, geralmente é esse horário que a maioria dos bebês dorme, entre 7 e meia e 8 horas da noite, tá? E aí, gente, tentem ficar até o final da live que eu coloquei um exemplo aqui de uma rotina para conversar com vocês. Já vou chegar lá, tá? Então deixa eu falar mais uma questão aqui bem importante, tá? Então, falando do sono, né? Então, o sono tem muita relação com a introdução alimentar, principalmente por causa da aceitação. Então, se o seu bebê está com sono, gente, por mais que talvez você planejou oferecer a fruta naquele horário, mas se você notou que seu bebê está com sono, às vezes é normal a gente sair da rotina, aliás, é saudável, tá? A gente não pode ficar com muita rigidez, porque isso não faz bem pra gente, nem pro bebê. Só que a gente também não pode sair da rotina todo dia, porque senão a nossa vida às vezes fica muito desorganizada. E isso fica difícil pra gente, né? Então, se você notar que aquele dia o seu bebê está com sono, né? Às vezes tem dias, por exemplo, que vai nascer dentinho, então ele não dorme bem à noite. Então não tenta oferecer alimentação. Coloca esse bebê para dormir, a hora que ele acordar, vocês oferecem a fruta, tá? Porque senão o bebê com sono, a família fica tentando oferecer a comida, pode ser que ele associe isso a uma coisa ruim, tá? Então ele tem que estar bem, tá? Ele não tem que estar feliz, animado, aquela hora que o bebê está bem ativo, tá? E vamos falar do mamar agora. Um erro muito grande que eu observo é dos pais acharem que esse bebê não pode mamar antes de oferecer a fruta. Então deixe esse bebê sem mamar para oferecer a fruta, por pensar que ele vai comer melhor. Gente, isso é um grande erro,
Porque o seu bebê que está iniciando a introdução alimentar, estou falando de um bebê de 6, 7 meses, tá? Ele não sabe ainda que a fruta mata a fome dele. E quando ele está com fome, ele quer mamar. Se você ficar tentando dar fruta, você vai causar uma irritação nele, porque ele está morrendo de fome e ele quer mamar, ele precisa mamar. Tá? Então, nesse comecinho, principalmente no começo, vocês vão amamentar esse bebê. E logo depois, a hora que ele já tiver de barriguinha cheia, vocês vão apresentar a fruta para ele. Mas isso não vai ser por toda a introdução alimentar. Com o tempo, vocês vão observando que o bebê de vocês, ele vai entendendo o processo de comer. Ele vai entendendo que a fruta mata a fome dele. Tanto que quando esse bebê começa a entender isso, ele começa a ver que a mãe vai colocar ali a fruta para ele no cadeirão, ele já começa a ficar agitado e feliz. Então ele já está entendendo que essa fruta está matando fome. E aí vocês vão espaçando esse mamar da fruta, né? Não precisa mais amamentar antes da fruta. Então, gente, é um processo muito natural. Não tem, por exemplo, não tem como eu falar para vocês, é com essa idade, tanto tempo que vocês têm que dar, porque vai depender muito de como está sendo conduzida, desse bebê estar já, vamos dizer assim, mais familiarizado com essa fruta, sabe? Então é um processo muito natural que vai acontecendo e vocês vão observando que já vai dando para espaçar mais, tá? Então, uma outra coisa que às vezes as mães fazem é, por exemplo, assim, oferece a fruta, o bebê comeu ali, talvez ela fica muito preocupada com uma quantidade que esse bebê está comendo. E acaba depois, quando esse bebê já está maiorzinho, ele já comeu uma quantidade que para ele ali é suficiente. Então acaba amamentando, dando mamadeira, né? Mesmo sem esse bebê solicitar. Então, conforme ele for crescendo, que ele já for comendo, deixa o próprio bebê solicitar um mamar para vocês, sabe? Porque daí ele vai tendo o próprio controle dele, fazendo a própria regulação dele. Então, se esse bebê tem 9, 10 meses, ele comeu a fruta e ele tá bem, ele não tá irritado, ele não tá com o sinal de fome. E toda mãe sabe reconhecer o sinal de fome de um bebê, né? Não tem como não reconhecer. Vocês não precisam amamentar, né? Então deixa que esse bebê solicita o mamar, tá? Então isso é bem importante, ele se autorregular desde pequenininho, tá, gente? Então eu quero muito que vocês internalizem isso, sabe? Quem tem que regular o quanto come, o quanto mama é o próprio bebê. Isso é importante para ele não só agora, por toda a vida dele, gente. Quantos adultos, adolescentes têm problema de não conseguir controlar a quantidade de comida que come, né? Então, às vezes ficam com excesso de peso, come mais do que deve, porque às vezes perde o próprio controle de essa própria regulação que a gente precisa ter, tá? Então, vocês vão dar uma oportunidade do bebê de vocês crescer se autorregulando na alimentação, tá? Então, a gente precisa confiar no nosso bebê, porque ele sabe o quanto ele precisa comer, o quanto ele precisa mamar. E vamos falar agora das rotinas de refeição? Então eu vou falar agora da rotina de um bebê que está iniciando. Então, por exemplo, um bebê que vai iniciar a introdução alimentar. O que é interessante vocês fazerem? Vocês escolherem um período, tá? Não tem regra, tá, gente? Pode ser tanto pela manhã ou à tarde. Então, eu falo sempre para as famílias assim, escolha um horário em que talvez a sua rotina seja mais organizada, em que você talvez esteja em casa, ou se você mãe trabalha, já saiu para trabalhar, né, já terminou sua licença maternidade, converse com a pessoa que está com o seu bebê, cuidando do seu bebê, para vocês definirem um horário. E na primeira semana, permanecer só nesse período oferecendo essa fruta. Então, evitem fazer isso que eu falei, de colocar um dia de manhã, outro dia à tarde, em horários muito diferentes. Então, você pode pegar e fazer uma rotina para o seu bebê. Então, você vai pensar assim, geralmente meu bebê acorda nesse horário, ele mama, em torno de uma meia hora depois, no máximo, eu vou apresentar a fruta para ele. Porque é geralmente esse horário em que os bebês estão bem, eles já estão de barriguinha cheia e estão sem sono. Então é a hora que eles estão mais ativos para eles conhecerem essa fruta. Então façam isso e estipulem esse horário. Se for no período da tarde,
ele já fez aquela sonequinha depois do almoço, né? Mesmo que ele não almoce, né? A gente fala depois do almoço, pensando no nosso almoço. E ele acordou, mamou, tá bem. E vocês vão apresentar a fruta para ele, tá? E aí vocês vão fazendo isso na primeira semana, nesse mesmo horário. Cuidado com a rigidez, porque a gente precisa sempre olhar a necessidade do nosso bebê. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vocês pensaram assim, meu bebê, por volta das 8h30 é um horário em que ele está bem. Então, nessa primeira semana, eu vou oferecer por volta das 8h30. Mas, gente, não deixem isso fixo, tá? Pode ser que não dê certo, pode ser que ele acordou um pouco mais cedo ou acordou um pouco mais tarde. E aí vocês vão oferecendo entre 8h30 e 9 horas, ou entre 8 e 8h30. E naquela primeira semana, ele já vai fazendo essa assimilação, sabe? Ele acordou, mamou, e a mãe o cuidador já colocou ele ali no cadeirão, e ele já vai entendendo esse processo de refeição. O mais legal ainda é se vocês conseguirem conciliar a rotina dele da fruta da primeira semana com o café da manhã de vocês, porque aí você senta junto com ele. Os bebês que comem junto com os pais, eles tendem a entender esse processo mais rápido, porque eles aprendem muito por imitação. É só vocês observarem aí, quando vocês fazem algum gesto ou pegam algum objeto, eles também não querem repetir o que vocês fazem, né? Então vai tomar um copo de água, eles querem pegar, eles querem tomar, eles querem fazer tudo o que os pais ali estão fazendo. Então, eles aprendem por imitação. Então, se vocês conseguirem encaixar essa primeira semana, vai ajudar muito para ele entender essa dinâmica aí das refeições. Mas se o bebê fica com a babá, também pode conversar com a babá, às vezes ela comer junto com o bebê, com a avó, né? Então, já aproveita e come uma fruta. É bom que os pais acabam comendo melhor também, né? E aí, primeira semana vai ser assim, né? Definir esse horário. Na segunda semana, vocês vão incluir mais uma fruta. E essa fruta também é a mesma coisa, gente. Vocês vão mais ou menos estipular uma previsão de horário para oferecer. Lembrando da soneca, né? Não deixar esse bebê sem mamar. E vocês vão vendo que na segunda semana ele já vai assimilando mais, tá? Então, se você faz isso com uma certa consistência, fica mais fácil dele entender esse processo. E aí ele vai já começando a entender e já vai começando talvez a aceitar melhor os alimentos. Na terceira semana vai entrar o almoço. E esse bebê já está bem mais adaptado. Ele já sabe que ele senta no cadeirão, que ele recebe os alimentos. Então nessa terceira semana vocês vão incluir o almoço. O legal seria se vocês conseguissem incluir esse almoço junto com a família, tá? Então tentar... Se a família come em casa, né, tentar oferecer o mesmo horário para ele participar das refeições em família. Se não for possível, lembrar de oferecer esse almoço, mesmo que às vezes ofereça 10h30 da manhã, 11 horas, vai depender da soneca do bebê, tá? É importante que ele não esteja com sono. E aí ele já vai ter uma nova adaptação, que é a refeição, que é diferente da fruta, mas já vai ser um processo mais fácil do que a primeira semana de fruta, porque ele já entende o processo ali das refeições. Tá? E aí esse bebê vai ficar, na quarta semana, vai ficar aí com 2 frutas, com o almoço. Na quarta semana eles já estão mais adaptados, tá, gente? Essa adaptação eu gostaria que vocês entendessem não em pensar em quantidade, tá? Mas pensar em aceitação. Dele tá sentando ali na mesa e tá feliz, sabe? Tá mexendo nos alimentos, tá interagindo, tá? A quantidade, com o tempo, ela vai naturalmente aumentando conforme ele for gostando de comer, conforme ele for ficando mais habilidoso para mastigar. E aí no 5º mês tem uma nova adaptação aí da rotina, que é o jantar. E aí eu quero que vocês quem vai iniciar agora a introdução alimentar, já pense nesse jantar. Por quê? Porque os bebês geralmente dormem mais cedo. Alguns bebês dormem em torno de 7 da noite, 7h30. Então, vocês já têm que organizar o horário da fruta à tarde para que não fique tão próximo ao jantar, que vai entrar no 5º mês. Então, essa fruta, eu indico geralmente não oferecer ela, por exemplo, 5 da tarde. Porque geralmente 5 da tarde talvez seja o horário que seu bebê vai fazer o jantar com 7 meses, tá? Então, vai depender muito do horário que o bebê dorme, mas mesmo os bebês que dormem tarde, eu não indico fazer esse jantar muito tarde.
porque não é legal ele comer e logo depois já dormir, tá? Ele precisa ter que fazer o processo de digestão melhor ali, tá? Mesmo que eles comam um pouquinho, ele já vai se habituando a jantar mais cedo. Então esse jantar vai entrar aí a maior dificuldade que eu vejo das famílias, mais a questão do horário, por conta do sono do bebê. E eu sei que eu indico sempre comer em família, comer com a família. Mas às vezes o jantar as famílias não conseguem, porque tem alguns bebês que às vezes precisam jantar às 5 da tarde por conta da rotina de sono. E tudo bem, né, gente? Não tem como a gente às vezes conseguir fazer tudo, né? Comer em todas as refeições juntos, tá? Mas o importante é que esse bebê não coma com sono. Porque o que acontece também? Se o bebê dorme às 7 da noite, é bem provável que por volta das 6 ele já começa a ficar mais enjoadinho, já começa a ter alguns sinais de sono. Então não é legal oferecer o jantar 6 horas, por exemplo, porque às vezes ele já vai estar cansado. Então, geralmente umas 2 horas antes desse horário que ele dorme, que é mais indicado, que aí vai ser uma hora ainda que ele não tá com esses sinais de sono, tá, gente? Então, vocês têm alguma dúvida? A gente pode colocar aqui. Deixa eu tentar colocar aqui uma imagem para dar um exemplo para vocês. Vou tentar aqui. Ah, deu certo. Eu coloquei um exemplo de rotina. Não, isso daqui, gente, não é um exemplo de rotina fixo para todo mundo, tá? Toda a família tem sua particularidade. É um exemplo só para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Então, por exemplo, um bebê de 6 meses que vai iniciar a introdução alimentar, eu coloquei um exemplo aqui. Esse bebê acorda por volta das 7 horas e ele mama. Então, por volta das 7h30, seria um horário legal para a família oferecer a fruta para ele, porque é o horário que ele já mamou e ele tá bem, tá com a barriguinha cheia, ele não tá com sono, ele tá bem ativo. E aí depois ele vai experimentar essa fruta, pode amamentar ali depois, porque principalmente nas primeiras semanas, ele não vai comer uma quantidade que substitua a mamada. Então, você pode sim amamentar esse bebê depois. Você não vai acostumar ele mal, que é o que muitas famílias pensam, tá, gente? Porque ele vai ficar com fome. Ele vai comer ali talvez uma colherzinha ou talvez nem vai comer. Então, ele precisa sim ser amamentado. No período da tarde, então esse bebê por volta de 1 hora talvez faça uma soneca. 2h30 ele acorda, mama e por volta das 3 horas vai ser ofertada uma fruta para ele, né? Isso na segunda semana. Então, vocês viram como o soninho a gente precisa olhar para o soninho, né? Não só olhar para a refeição, para o soninho e para o mamar, né? Então, os três estão ligados aí, não tem como a gente separar. Deixa eu colocar um outro exemplo para quem tem os bebês maiores. Um exemplo de rotina aí para o bebê de 7, 8 meses. Então, já é uma idade em que ele já está mais familiarizado com as refeições. Talvez já esteja comendo uma quantidade maior. E talvez essa fruta já esteja substituindo uma mamada dele, tá? Vai depender muito do desenvolvimento desse bebê, tá, gente? Então, não fiquem ansiosas com isso, que pode ser que ele ainda não esteja comendo uma quantidade que substitua a mamada. Então, esse bebê vai acordar por volta das 7, vai mamar, e aí por volta das 8, ele já está entendendo o processo que a fruta talvez mata a fome dele, ele já sabe o processo de comer, então já dá para dar um espaço maior entre o mamar e a fruta, porque a hora que você for mostrar a fruta para ele, ele já está ficando com fome, ele já fica feliz porque ele sabe que ele gosta de comer, né? Que ele já está gostando de comer. Então esse foi alguns exemplos aí para vocês entenderem, gente, desse processo aí. E aí vamos pensar aí num bebê de 9, 10, 11 meses, né? Então é um bebê que a gente já espera que ele esteja comendo uma quantidade maior, tá? A partir de 9 meses, mas não é uma quantidade muito grande, tá, gente? Não pensem quando eu falo quantidade maior, uma quantidade... Deixa eu só tirar aqui a imagem. Aí. Então, um bebê de 9 meses, ele já está comendo uma quantidade maior que um bebê de 6 meses. Então, a gente já espera que esse mamar talvez fique mais longe das refeições. Então, evitar, principalmente quando esse bebê estiver próximo a 1 ano de idade, de amamentar ele antes da refeição,
tá? Então, se ele já tá gostando de comer, se ele já tá bem familiarizado, oferece a comida, tá? Porque conforme ele for chegando perto de 1 ano, se ele mama antes da refeição, pode ser que ele perca o apetite mesmo. Então, gente, tem que ser um processo assim bem natural mesmo, tá? Não tem, igual eu falei, não tem regra para todos os bebês. Vai depender muito do desenvolvimento desse bebê, dessa assimilação que esse bebê faz aí nesse período, tá, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês entenderam? Qualquer coisa, mandem aqui, tá? Para mim. Então, o que é importante vocês entenderem, tá? Da questão da rotina. Sempre a prioridade será o bebê, a necessidade do bebê. A rotina é importante sim, tá? Mas o bebê, a prioridade, a gente sempre tem que ser bem sensível à necessidade do nosso filho, tá? Eu sei que também vai ter muito palpite nesse período, tá? Mas, gente, tenta focar e ter essa conexão com o bebê de vocês e entender o que ele precisa naquele momento, tá? Uma outra coisa que é importante, ter a rotina, mas também não ficar triste, ficar frustrada se sair da rotina e talvez aquele dia não dá certo o que você tinha planejado. Porque isso, gente, vai acontecer. Nós sabemos como esse período, quando o bebê nasce, é um período, às vezes, com muitas coisas, né? Muita coisa. A gente talvez exige muito de nós, mães, e às vezes a gente não dá conta de organizar tudo, de não ficar tudo 100%, né? Então a mulher, ela precisa lidar com muitas coisas nesse período. Então essa organização da rotina vai ser sim importante para vocês, mas não ficarem frustradas se isso sair da rotina, porque às vezes acontece de estar tudo redondinho, eu falo, né? Tá ocorrendo tudo bem, o bebê tá comendo e aí pinta um dentinho aí naquela semana. O bebê começa a ficar irritado, começa a não dormir direito, bagunça todas as sonecas, bagunça a alimentação. Então, estejam preparadas para que isso vai acontecer, tá? Se o bebê ficou doente, isso vai acontecer também, alterar a rotina, alterar a alimentação. Mas o que é mais importante vocês entenderem é que tudo volta ao normal depois, tá? Então, é normal, às vezes, ter uma semana, parece que tudo sai do nosso controle. Mas os bebês se adaptam muito fácil, gente. Eles se adaptam e eles voltam depois que tudo isso acontece, eles voltam depois para essa rotina, né? Então é importante a gente manter a calma e não se cobrar muito, sabe? Não ficar frustrada, né? Achar que é culpa nossa, né? Isso é normal acontecer. E outra coisa, gente, é importante quando a gente sair da rotina, né? Se organizar, né? E voltar para essa rotina. E porque vocês vão observar quando vocês têm um horário organizado, né? Uma rotina estruturada, eu não digo só de horário, mas saber que horas vai preparar o alimento, que dia que vai preparar, tudo isso deixa vocês mais calmas, né? Essa calma na mãe, com certeza vai passar para o bebê, porque se a gente não se organiza, o que acontece? Às vezes a gente fica tão estressada, por mais que às vezes a gente acha que isso não está aparecendo, o nosso bebê sente a nossa agitação, o nosso estresse, a nossa tristeza, frustração, né? Então, essa organização vai fazer muito bem para vocês, tá? Então, planejem o dia que vocês vão fazer compra, o dia que vocês vão cozinhar a comida do bebê, se for precisar fazer uma comida separada para ele, tá? Isso com certeza vai ser um diferencial aí nessa introdução alimentar, tá, gente? E espero que vocês tenham gostado da live. Tem mais alguma dúvida, gente? Pode deixar alguma pergunta aqui, tá? Mas o que eu mais quero que vocês entendam é de vocês ter essa conexão com o bebê de vocês e saberem o que ele realmente precisa, tá? E qualquer dúvida que vocês ficarem, tá? Mandem lá por direct, tá, gente? Pode mandar direct, eu sempre respondo, tá? Pode mandar lá também no post da live. E voltando, dar mais um recadinho, tá? Eu tô com o meu grupo do WhatsApp de introdução alimentar, que ele é um grupo fechado, tá? Só para comunicado, então vocês estão convidadas a participar. O meu e-book também para as mães no pós-parto, então tem várias receitas legais, tá? Então, mesmo que você já passou aí desse período pós-parto e quiser baixar, esse e-book tem várias receitas de lanches práticos para as mães, tá?
Vamos ver o que as meninas estão falando. Amei. Que bom, Fernanda. Obrigada, viu? Tirou várias dúvidas. Muito obrigada. Que bom, gente. Na semana que vem vou fazer mais live aqui, tá? Eu comunico vocês. Se vocês quiserem também sugerir tema, tá? Pode mandar por direct, às vezes alguma coisa que você tem curiosidade de saber sobre esse momento, tá? Eu vou adorar receber as sugestões de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Bom final de semana, bom feriadão. Fiquei feliz que vocês estão aqui, sexta-feira, pré-feriado, todo mundo aqui para aprender mais um pouquinho, né? E descansem, tá? Sempre que possível, tá? Um beijo, gente. Até a próxima.